Então, mais uma noite, bom dia, boa tarde para quem vai assistindo gravado. Estamos iniciando a leitura da quinta carta das Cartas de Cristo. Nós estamos já passando do meio das cartas, são 9, e nós temos na carta 5 uma explicação bem detalhada de tudo que ele vem falando. Então, vai ser uma carta assim mais longa, boa de entender, que vai fazer todo sentido do motivo da gente estar aqui, todo esse tempo fazendo essa leitura. Então, vamos começar fazendo aquela prece que Jesus deixou nas cartas, a meditação que ele ensinou e também a afirmação, porque nós somos co-criadores do mundo que a gente quer. E essa afirmação fala de criar um mundo de amor e paz. E é isso que a gente sempre vibra na hora que a gente fala essa afirmação. Então, vamos fechar os olhos para a prece e alinhar na coluna, sentar, né, de um modo bem confortável, porque já vai ser a posição da meditação. Nós vamos meditar por 2 minutos, treinando não pensar, não pensar os pensamentos. É só isso, é uma meditação silenciosa. Então, é um desafio, né? Então, 2 minutinhos só para a gente dar continuidade, afirmação e iniciar a leitura. Então, fechando os olhos e vamos respirar algumas vezes, lenta e profundamente. Enche bem o peito, oxigena as células e acalma o coração. Soltando o ar, deixando o pensamento das coisas do dia para depois. Relaxando o corpo e esvaziando a mente. E agora sim, vamos prestar atenção nas palavras da prece, sentindo o significado de cada palavra dita. Pai, mãe, vida. Tu és minha vida, meu constante apoio, minha saúde, minha proteção, o pleno atendimento de todas as minhas necessidades e a minha mais alta inspiração. Peço que me revele a sua verdadeira realidade. Sei que é sua vontade que eu seja plenamente iluminada para que eu possa perceber melhor a consciência da tua presença em mim e ao redor de mim. Creio e sei que isso é possível. Creio e sei que tu nos protege e guarda no perfeito amor. Sei que o propósito final é te expressar. Sei que quando falo contigo, tu estás perfeitamente receptivo para mim, pois tu és a inteligência amorosa universal que maravilhosamente concebeu esse mundo e o tornou visível. Sei que quando peço para falar comigo, eu envio um raio de luz de consciência para a sua consciência divina, e que quando eu escutar, tu entrarás em meu espírito e chegarás cada vez mais perto. Meu coração ficará mais e mais receptivo. Eu entrego meu ser e minha vida aos teus cuidados. E assim, respirando fundo mais uma vez, vamos para a meditação, mantendo os olhos fechados. Eleva seu olhar interno em direção às sobrancelhas. Foca na respiração. E assim vamos iniciar 2 minutos de silêncio interior. Iniciando agora.
E assim, respirando mais uma vez, lenta e profundamente. Mantenha os olhos fechados para ouvir e focar nas palavras da afirmação. Diariamente, eu abro meu coração e minha mente para a consciência divina superior, para que me ajude a dissolver todos os impulsos egoístas do ego. Diariamente, eu abro minha alma para receber a consciência divina, para me ajudar a construir uma nova era de amor e paz no mundo. No reino dos céus, apenas o amor divino, a consciência divina, a alegria, o bom humor e a beleza da autoexpressão serão sempre sublimemente manifestados. Em cada canto do mundo, a natureza florescerá exuberante e harmoniosamente, fornecendo frutas e alimento para cada pessoa na Terra. Toda pessoa será alimentada, todos serão vestidos, todos serão elevados em espírito e todos manifestarão consciência divina de todas as maneiras, todos os dias. Eu ergo essa visão de felicidade para a consciência divina, onde ela será inflamada com a vida divina para a sua perfeita manifestação na Terra. Eu agradeço com amor a minha fonte, pois nesse mesmo momento tudo está tomando forma no invisível. Obrigado, Pai. E assim, a gente respira fundo mais uma vez. Isso. E vai voltando, abrindo os olhos, se preparando para a leitura, já sintonizado com esse momento de conexão com a energia crística. Então, vou compartilhar a tela, iniciando a carta 5. E vamos então ouvir Veronilda, que vai começar a leitura de hoje. Carta 5. Eu, o Cristo, estou escrevendo esta carta 5 para definir claramente a realidade oculta, a qual também me referirei como o universal e o divino, a fim de ajudá-lo a abrir sua mente à compreensão de que enquanto você é um indivíduo, aquele que lhe deu o ser e a individualidade é, em si mesmo, universal, eterno, infinito, onipresente, sem princípio nem fim. Para o bem das pessoas que resolverem ler a carta 5 antes das cartas anteriores, as quais relatam minha vida e meus verdadeiros ensinamentos enquanto estava na Terra, direi que meu verdadeiro eu, Jesus Cristo, não deve de nenhuma maneira ser confundido com o Jesus retratado no Novo Testamento. Uma vez que meus ensinamentos originais foram difundidos e muito mal interpretados por todo mundo na forma dos 4 evangelhos, é minha intenção começar a ensinar a verdade da existência, explicando o verdadeiro significado de minha terminologia original citada nos evangelhos. Isso é necessário para desfazer e finalmente eliminar da consciência das pessoas os mal-entendidos que têm persistido, assim como a má informação dada às gerações de buscadores espirituais desde que vivi na Terra. Quando estive na Terra para descrever a realidade por trás e dentro da existência, usei deliberadamente o termo Pai, ao referir-me a Deus. Tive 2 razões para fazer.
Em primeiro lugar, como expliquei na carta 1, quando recebi a iluminação do deserto, pude ver que os conceitos que descreviam o Criador do universo, conforme revelados pelos profetas judeus, eram completamente errôneos. Em segundo lugar, me foi permitido perceber com clareza e compreender plenamente a verdadeira natureza do Criador. Dei-me conta de que era uma natureza parental, a de satisfazer as necessidades da criação de maneira específica e bem definida, semelhante a um pai, mãe. De fato, vi que os impulsos parentais, presentes em todos os seres vivos, eram extraídos diretamente do Criador, e que a origem de todo o amor e dos impulsos parentais eram também a origem da vida e da existência em si. Também vi que a criação era uma manifestação visível dos impulsos criativos universais do ser, e que, portanto, podia chamar a humanidade de descendência do Criador. Por essa razão, era totalmente natural que falasse do Pai ao referir-me ao Criador, pois para mim isso é o que realmente o Criador é, em todos os aspectos, e, sobretudo, pai, mãe. Porém, considerando a existência judia em relegar a mulher a uma posição subordinada na vida diária, me referi somente ao pai, para evitar a resistência judia e para ganhar a sua aprovação para o novo termo. Também idealizei o termo pai para ajudar os judeus a perceberem que seu conceito de Jeová e a rigidez das leis judias eram totalmente errôneas. Também, ao utilizar um termo o pai para descrever o Criador, o impulso criativo por trás e dentro da existência, esclarecia que havia trazido um ensinamento completamente novo, oposto à crença estabelecida em um Deus que rejeitava certas pessoas e que enviava para elas merecidos desastres como castigo. Quero que você compreenda plenamente que em nenhuma parte do Novo Testamento foi dito claramente que eu estava trazendo uma instrução completamente oposta aos ensinamentos do Antigo Testamento. Portanto, não se pode confiar, aceitar ou crer no Novo Testamento como uma verdadeira narração de minha vida e ensinamentos. Um relato verdadeiro e preciso de minha personalidade, minha natureza iluminada, minhas atitudes emocionais e meus ensinamentos em si teriam amplamente esclarecido que as antigas formas de religião judaica e meus ensinamentos iluminados eram completamente opostos em todos os aspectos. A religião judaica possuía conceitos extremamente materialistas. Entretanto, existem escritos por meio dos quais os judeus espiritualmente iluminados alcançaram e continuam alcançando uma percepção mística de nossa fonte do ser. Estes, em vista de seu estado mental transcendente, devem ser profundamente honrados e respeitados. Mas, quando os escritos dos profetas atingiram o homem e a mulher comum, transmitiram uma mensagem diferente, controladora, que era puramente humana e falsa. Nenhum controle do bem ou do mal é exercido por um Deus que está acima. Se fosse assim, o mundo não estaria em um estado tão espantoso de transtorno e miséria. Eu trouxe um novo ensinamento destinado exclusivamente a tornar as pessoas conscientes
da universalidade e do amor, a natureza inerente e transcendente daquele que trouxe toda a criação para a manifestação visível. Tenho o propósito de tornar isto muito claro, para permitir aos buscadores da verdade libertar-se de qualquer vestígio de crença de que eu era simplesmente um profeta. Em uma extensa linguagem de profetas judeus, e que eu continuava a pregar suas crenças, onde um Jeová Todo-Poderoso possuía sentimentos ambivalentes em relação à sua própria criação. O temor que os discípulos tinham dos judeus ortodoxos fez com que se conformassem com o que estes haviam decidido contar ao povo sobre mim. Você deve recordar que para ganhar novos adeptos judeus ao cristianismo, meus discípulos tiveram medo de renunciar ao Antigo Testamento, uma vez que este tinha mantido os judeus unidos durante séculos. Portanto, extraíram e adicionaram aos meus ensinamentos tudo o que fosse compatível com as velhas crenças religiosas. Minha genealogia foi traçada para assegurar aos judeus que eu descendia do rei Davi. Por que teriam se incomodado em fazer isso? A não ser que quisessem deixar claro que eu era judeu de linhagem antiga, e que, portanto, era um legítimo candidato a Messias. Se realmente tivessem compreendido o que eu tinha vindo fazer na Terra, romper com o passado e lançar as bases para um futuro completamente novo, de compreensão e atividade, teriam feito um esforço maior para assegurar que o povo compreendesse os verdadeiros propósitos que me impulsionaram até o dia de minha morte. Porém, não o fizeram e obscureceram muito do que tentei ensinar. Obrigado, Um discípulo. Veronilda. A gente já vai deixar você descansar, passar a palavra para a Vera. Ok. Um discípulo de coração valente, Estevão tinha menos medo de falar de meus verdadeiros ensinamentos, ainda que estes também tivessem sido modificados, mas foi apedrejado até a morte. Você deve compreender que a vida de meus discípulos era precária e que não é de se estranhar que mascarassem os meus ensinamentos com pensamentos tradicionais para torná-los mais aceitáveis ao povo. Haverá disputas ferozes quando digo que o cristianismo apresenta o registro de apenas algumas de minhas afirmações puras, que não entram em grande conflito com o ensinamento judaico. É uma religião criada por meus primeiros discípulos e Paulo, depois de sua iniciação na Antioquia, para manter os judeus unidos tanto quanto possível e trazer os gentios convertidos ao rebanho. Assim, a conveniência se converteu em uma faceta do pensamento cristão. Esta é a verdade a respeito de minha vida e morte sobre a terra. Surgiram discussões, pois as pessoas se apegam às suas mais queridas crenças. Quando chegam a abandoná-las, experimentam a mesma dor que sentem aqueles que perdem as suas mais queridas posses. Entretanto, por mais queridas que sejam as crenças, não somente crenças, elas não são uma base firme sobre a qual se possa construir uma nova vida. Agora que retornei para você, por intermédio do canal destas cartas, estou fazendo novamente todo o esforço possível
dentro dos parâmetros de sua percepção humana, para descrever a realidade, sua fonte do ser, a qual iniciou o universo e a existência em si. Exatamente como há 2000 anos, eu vim agora, através do canal destas cartas, estabelecer as bases da futura evolução espiritual durante o próximo milênio. O seu desenvolvimento espiritual somente pode surgir de suas mais profundas percepções e da compreensão da natureza da existência e daquele que o trouxe para a existência. Pois o que você claramente percebe cria as condições nas quais você vive. A humanidade, por não ter compreendido as suas verdadeiras origens espirituais, está constantemente envolvida em guerras, gerando condições terrenas que são uma desgraça para a consciência humana, além de uma fonte de todo tipo de sofrimento. Por esta razão, estou enviando, irradiando o pleno poder de minha consciência crística, a fim de trazer para você a verdade da existência, na forma de uma terminologia moderna e compreensível. Quero capacitar você a construir uma nova consciência e compreensão da verdade como ela realmente é. Ao invés de deixá-lo continuar aderindo às falsas crenças que foram ensinadas ou transmitidas a você por tradição. Com o uso e a compreensão, a terminologia despertará em você a mesma ou ainda maior reverência, amor e percepção espiritual que você sentia antes, utilizando a palavra Deus. Essa terminologia mais apropriada, carregada de significado universal, preencherá você com o poder espiritual quando utilizar e visualizar o significado das palavras. Estou aqui para dizer que, quando você tiver purificado a sua consciência dos grosseiros pensamentos e sentimentos humanos próprios dos impulsos do ego e perseverar na meditação e em uma elevação de sua consciência em direção ao universal, você começará a sentir o poder espiritual invadindo sua mente e, finalmente, todo o seu corpo. Assim, meus ensinamentos são dirigidos exclusivamente para ajudá-lo a abrir a sua consciência para a nova vida, a vitalidade e o poder espiritual, a fim de que você possa abandonar a sua velha maneira de viver, limitada e insatisfeita, e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação para cada uma de suas necessidades. Reflita sobre esta reflexão. Eu não trouxe nenhum deve ou não deve, ou restrições frustrantes que você mesmo, não queira impor a si mesmo. Eu certamente vim para dizer como as suas formas de consciência têm vida por si mesmas e no final se manifestam em seu mundo. Porém, deixo ao seu bom senso escolher os pensamentos saudáveis, os atos amorosos e o caminho correto que leva à alegria e à realização, quando tiver compreendido a verdadeira natureza da criação. Vim também com a plena força de meu poder crístico, para que você possa perceber que não há barreira entre você e aquele que o trouxe para a existência. Somente há aquelas que você mesmo criou por ignorar as leis da existência. Vim para ajudá-lo a remover as barreiras, iluminando a sua ignorância atual e ensinando a abrir a sua consciência, todo o seu ser, ao influxo daquele que o trouxe para a existência.
Portanto, repito, minhas instruções são dirigidas exclusivamente para ajudar você a abrir a sua consciência para uma vitalidade, um poder espiritual renovados, para que possa abandonar seu antigo modo de vida limitado e insatisfatório e encontrar uma nova fonte de alegria interior e de satisfação de cada uma de suas necessidades. Eu espero, com o amor divino, que você alcance este supremo estado de ser antes que passe para a próxima dimensão, a fim de que a sua passagem possa ocorrer sem sofrimento e sua transição seja sublime. Obrigado, velho. Até aqui a gente já descansa e eu passo a palavra, a leitura, então, para a Hilda. Tá, um minutinho aqui. Este é o único propósito que motiva estas cartas. A afirmação acima é um modo mais forte e poderoso de dizer, em outras palavras, o que eu disse quando estava na terra. Busque primeiro o reino dos céus, e todas as coisas boas serão dadas a você em a... Não fiz esta afirmação para convencer as pessoas a serem boas. Anunciei um fato de existência. É preciso que compreenda completa é preciso que compreenda completa e claramente que aquele que você chama de Deus é a que me refiro como o universal. Não possui nenhuma das características humanas que são atribuídas a ele pelas muitas religiões. As características humanas de raiva, ameaças e castigos, por exemplo, pertencem somente à condição humana. Digo novamente, eu, o Cristo, desci para ditar estas cartas expressamente para livrar sua mente das antigas imagens formadas com palavras humanas cunhadas pelos profetas. É minha firme intenção substituí-las por descrições de poder da consciência universal, a qual realmente cria, mova-se e apoia a universal visível e todas as demais dimensões para além da sua percepção e compreensão atual. Também estou para contar que esses outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento, onde que eu estava aqui, Cris? Desculpa. Eu subi o texto lá para cima já, na É, segunda linha. Achou o meu. finalmente, final, É, também estou aqui para contar. Ai, desculpa, pode gente. Não continuar aí mesmo. Também estou aqui para contar, é aí mesmo. contar que esses outros universos e dimensões se abrirão e estarão acessíveis à sua consciência quando o conhecimento traçado nessas cartas for absorvido e se converta à própria matéria de sua consciência individualizada. Finalmente, a morte significará uma feliz transição de uma dimensão de existência limitada para outra mais luminosa e poderosa. Quando estiver adequadamente purificado espiritualmente, você saberá que está maduro para emergir da cápsula do corpo e você sairá aliviado por estar livre das limitações físicas para entrar em uma dimensão de amor, beleza e maravilhosa existência. Você perceberá a morte como ela pode ser, o que realmente é para as almas iluminadas, uma gloriosa transição, um presente de vida maior, de grande criatividade e uma experiência de ser extasiante, como você nunca sonhou.
Também quero deixar claro que muitas e muitas pessoas acreditam que podem viver uma vida frutífera e realizada, segundo milhares de diferenças mestres do pensamento positivo. Mude a sua consciência, eles dizem. Aqui em cima já. Eles dizem, A primeira linha aí você pode continuar. os mestres do pensamento positivo. Descer uma linha aqui para te Mude a ajudar. sua consciência. Mude sua consciência, eles dizem. Aqui o Uhum. cursor está mostrando. Eles dizem, meu Deus, me perdi de novo. Eles dizem, você mudará a sua vida. Isso é verdade, até certo ponto. Porém, para os buscadores que estão em evolução espiritual, tal mudança de consciência ainda deixa certa aridez de espírito e um anseio de algo mais. Este algo mais que a alma anseia é o verdadeiro contato e reunião com a sua fonte do ser. Pode ser que você alcance certo crescimento espiritual por seguir o caminho de perceber somente o bem, o verdadeiro e o amoroso, porém permanecerá sendo uma entidade funcionando sozinha em seu próprio lugar, ligada à Terra e não assistida pelo universal infinito e eterno. Uma vez que compreenda a natureza do universal e volte os seus pensamentos para fazer realmente contato com isso. Você se dará conta de que já não está mais sozinho e que está sendo sustentado pela realidade a qual sustenta o universo. E quando eu digo fazer verdadeiro contato com isso, significa que quando você está fazendo a oração, suplicando para receber esse ou aquele benefício, não está fazendo um verdadeiro contato com a sua fonte do ser. Certamente a fonte do ser recebe a oração e frequentemente obtém-se uma resposta rápida que satisfaz a necessidade, inclusive tal como foi pedido. Porém, o verdadeiro contato com a fonte de seu ser será experimentado somente quando você tiver purificado suficientemente a sua consciência do impulso grosseiro do ego humano e quando tiver passado algum tempo meditando e estendendo regularmente sua consciência de maneira emocionalmente poderosa em direção à fonte, buscando conexão, renovação e repouso do espírito. Esse é o verdadeiro propósito por detrás da existência, uma constante e mútua reciprocidade de comunicação entre a fonte do seu ser e a criação. Aqui lembra você que, quando eu vivia na terra, todos os dias dizia aos judeus com muita clareza que por mim mesmo não posso fazer nada. Continuamente declarava que é o Pai quem faz o trabalho, não sou eu, não eu. Eu Isso, vim. Hilda. Eu deixei marcadinho a colorida aí para a gente mostrar o finalzinho. A gente para aqui por enquanto, viu? Muito Tá obrigada. bom. Aí, então, esse primeiro momento da carta 5 é um reforço, né, do quanto a natureza divina nos sustenta, nos forma, a gente pertence, e ele quer nos ajudar a ter consciência disso, de quem nós somos e onde nós estamos, né? Ele fala aqui que tem várias outras dimensões, vários outros universos, mas é que o que a gente percebe hoje é limitado. E hoje a gente já vem falando, a gente já vem conhecendo os assuntos, né? Como ele diz aqui, porque essa mensagem surgiu no ano 2000, 2003, e nós já estamos em 2025. Então, falar de multiversos, de outras dimensões, de seres multidimensionais, a gente já está ouvindo agora. Então, já está acontecendo, né?
E o despertar da consciência hoje, em uma grande quantidade, faz com que essa nova era de amor e paz no mundo, a quinta dimensão, já esteja muito mais próximo. Então, enquanto a gente lê o livro hoje, escrito há muitos anos atrás, a gente já está vendo coisas acontecendo e o quanto que muitos outros, né, trabalhos já nos mostra exatamente isso, de nós somos o poder divino manifestado. Então, vários estudos e trabalhos dizendo que nós temos que tomar consciência do divino que está em nós, que é como se realmente somos a partícula divina se expressando no mundo. Não é nem filho do Pai, nós somos o fragmento do Pai, nós somos deuses e deusas. Isso é muito forte. Jesus quer que a gente tome a consciência disso, que a gente viva dentro dessa verdade, porque é isso que não foi dito antes, que ficou para depois, porque isso não ficou para como ensinamento dele no Evangelho. Então ele fala, gente, não é só o que está no Evangelho, atenção aí, eu estou aqui para dizer o que não está escrito lá. Poxa, então essa carta 5 ela é muito esclarecedora, muito dinâmica, a gente vai ver muita coisa ainda pela frente. E a gente, então, né, para por aqui para ir refletindo sobre o que a gente já ouviu e aumentar a nossa certeza de quem nós somos. Nós não somos limitados, pecadores, merecedores de castigo. Não, 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 não. Olha, as crenças que nós temos, que ele fala, olha, vamos ir desfazendo essas crenças. Só que quando a gente realmente larga elas, vai doer, como se a gente deixasse para trás posses, né? E é isso que é o desafio, né? Então, excelente, excelente momento. E então a gente, né, quem puder reassistir ou reler, é um momento bem, bem, bem propício. Então, até a próxima leitura e a gente continua então da onde paramos para refletir ainda mais. Até lá.